Senhoras, senhores, senhoritos, senhoritas. Ai, pronto. Sala direcionada para os alunos do primeiro ano do Colégio Física Freire, a disciplina Artes. E é a nossa última aula. Que massa. Enfim, a gente vai continuar falando sobre artes indígenas. Vocês lembram por que eu falo no plural, né? A gente tinha falado na aula passada por que é artes indígenas e não arte indígena. Vocês sabem. Precisa eu falar? Tá, eu falo. Porque não existe uma ideia de uma arte única, afinal são diversos povos indígenas com culturas diferentes, ainda que seja até uma base em comum, mas eles podem ter planos, pensamentos, produções, matérias-primas completamente diferentes uns dos outros. Então isso faz com que cada povo tenha uma ideia de arte diferente nessa produção artística. E até mesmo quem acaba enxergando e denominando enquanto arte somos nós, quem está de fora. Porque para eles, para os próprios indígenas, muito do que eles produzem tem um fim utilitário e não meramente estético, né? Aquilo que a gente chama de arte, ou de artes indígenas, na verdade, para eles, nada mais é do que algo que simboliza uma afinidade ritualística, uma afinidade espiritual, uma ideia utilitária, que é útil para que eles possam utilizar no próprio dia a dia deles. Beleza? Beleza? Então a gente continua aqui na página 5 da apostila que eu passei para vocês, para a gente poder finalizar o nosso assunto por aqui já para a próxima aula, que vai ser prova. Semana que vem já é prova. Eita, zorra. Enfim, a gente continua ali, salvo engano, eu parei aqui, ó. Outro pressuposto considera que as artes indígenas se materializam quase exclusivamente pelas formas transportáveis e perecíveis, os artefatos. Os objetos indígenas resultam da execução de técnicas variadas, classificadas como cerâmica, entalhe, cestaria, plumária e tecelagem. O que é cada uma dessas? A cerâmica é toda aquela produção que a gente vê através do uso de, basicamente, água e barro. É a criação dos vasilhames, né? Os vasilhames indígenas, das câmaras mortuárias, por exemplo, de toda aquela produção que geralmente é mais utilizada na culinária, utilizada para poder guardar algumas coisas, né? Acaba tendo um peso maior, mas basicamente é barro com alguma outra mistura e água, para eles ganharem aquele formato, tipo ghost, né? Fazer os jarros, né? Jarro também, pronto, cerâmica. Entalhe, os entalhes vão ser aqueles objetos geralmente em madeira que eles são talhados, são cavados, né, para poder formar, constituir algum objeto, que geralmente também são objetos utilitários, como por exemplo um prendedor de cabelo. Pô, coisa bem basicona, mas ele é entalhado. Ele é feito, você não é pegar só um pedaço de galho e prender ali, não. Você vai pegar um pedaço de madeira e você vai começar a cortar para poder, claro, tirar qualquer fiapo para não enfiar na cabeça também da pessoa, né? Aí vai entalhar ele todo, vai cortar as partes, vai lixar para poder deixar ele fininho, bonitinho, para não sei o que, e prender o cabelo. Ó, que massa. A cestaria, que é aquele trançado para poder fazer as cestas, geralmente com palha ou com determinadas folhas. A plumária, que são as plumas ou penas de pássaros, que são utilizados geralmente na própria roupa, são utilizados nos cocares, mas que tem um significado ritualístico ali para eles. E a tecelagem, tecelagem é a ideia de tecido. Tecido. Deixa eu só colocar uma coisa aqui.
Só um momento. Pronto, teve que parar aqui para digitar um negócio aqui. Enfim, tecelagem. Apreciados nas grandes cidades, em museus antropológicos ou em lojas de artigos turísticos. Aquilo que acabou sendo materializável, acabou sendo transformado na arte indígena, no singular, ele é levado para as grandes cidades, de bastante apreciado, mas como algo muito mais estético, algo mais de enfeite, né? Não tem o seu plano utilitário como os próprios indígenas enxergam a produção desses materiais. Então, é levado para as grandes cidades, é levado para os museus antropológicos ou lojas de artigos turísticos, sem esse significado inicial qual era dado a ele, né? Do passado nos chegam tradições artísticas indígenas que se caracterizam pela extrema permanência, como os registros rupestres nas pedras, né, nas rochas, arte rupestre, lembra que eu falei também? Já pintados ou gravados nos abrigos ou afloramentos rochosos encontráveis em praticamente todo o território nacional. Em vários locais do país a gente vai encontrar, em Sergipe mesmo a gente tem bastante lá no sítio arqueológico lá no Xingu, em que vamos ter pinturas rupestres que foram feitas tanto em períodos pré-históricos quanto um pouco mais recentes dentro da história indígena, né? Apesar da grande diversidade de manifestações, as artes indígenas não são criadas para serem contempladas. Revestem-se antes de particularidades expressivas, a ideia da expressão cultural deles próprios, para eles, e não algo para ser vendido, comercializado, e que constitui, na maior parte das vezes, meios para a transmissão de concepções de fundo social, o convívio dentro da sociedade, as ideias de papel dentro da sociedade indígena, de cada pintura, de cada elemento daqueles, ou cosmológico, que é a ideia do cosmos, a ideia espiritual, ritualístico mesmo. Possuindo dessa forma funções representativas e utilitárias, além de outros objetivos e eficácias. A experiência estética constitui para os índios elemento fundamental na transmissão de conhecimentos e de valores sociais, por meio dos quais pode ser definida a sua especificidade, ou seja, a natureza ou a essência de sua própria humanidade. Isso aí é tudo que a gente já tinha falado antes, desse conceito estético que nós, de fora, enxergamos como algo simplesmente apreciável. Mas para eles, para os indígenas, a ideia de estética constituída aí vai ser de uma estética voltada para dentro de suas comunidades, de representações, de símbolos, de significados, de signos, né? Em que, inclusive, quando a gente fala sobre representação social, a gente fala sobre transições. Digamos que tem uma determinada pintura que são utilizadas por adolescentes dentro de uma tribo indígena, e quando eles passam por um processo de iniciação, digamos, da infância para a adolescência, a pintura corporal se modifica. É uma outra estética que eles vão ganhar. E aí quando você tem uma separação dentro da sua comunidade mesmo, entre os homens mesmo, existe um determinado grupo que são um grupo de caçadores, no outro grupo de pescadores, e um terceiro grupo que é de guerreiros, de defesa da comunidade. Cada um desses três grupos vai ter uma pintura diferente. Então, a importância dessa pintura, a importância dessa diferença dentro da estética dessas pinturas corporais é gigantesca, porque é necessário que haja uma diferenciação entre eles para que as pessoas da própria tribo reconheçam, e às vezes, quando eles estão em contato com outras tribos, também haja esse tipo de reconhecimento. Tá?
Existe, em alguns casos, existe um respeito muito grande entre as tribos, mesmo sendo tribos inimigas, que, por exemplo, se um índio guerreiro de uma outra tribo encontra um índio dessa tribo X que seja um caçador, um pescador, o índio guerreiro da tribo Y, ele não vai atacar, mesmo entrando no território dele. Não vai atacar. Por quê? Porque, ainda que sejam inimigos, ele reconhece por aquela pintura e fala assim, não, ele não é digno dessa batalha. Eu respeito a tribo adversária e só luto contra os guerreiros da outra tribo. Então, o reconhecimento da pintura, graças a essa estética, graças ao que se produz dentro dessas comunidades indígenas, tem esse tipo de reconhecimento, esse tipo de relação, esse tipo de importância, sabe? De conseguir se diferenciar em relação às funções, em relação às idades. Quanto mais velho você tem pinturas diferentes, e aí também tem não somente as pinturas, mas algumas vestimentas ou materiais que se utilizam diferentes, uma plumária diferente que os caciques vão usar, que os anciãos vão usar, anciões, que professor de português não me veja. Enfim, deve ter, portanto, apreciação que englobe igualmente outras expressões culturais. Nesse sentido, a valorização estética de um artefato indígena pode não estar contida no próprio objeto, mas se afirma ao exprimir uma relação, pois estaria condensada na própria utilização do artefato ou em sua permuta, em sua troca, né? Então, a valorização daquele objeto, o significado daquele objeto pode não estar no objeto em si, mas no significado, na importância que ele tem para o que é utilizado ou para a ideia da troca, que é entre tribos, por exemplo, né? Aí ele vai ganhar um significado diferente. A qualidade estética também pode ser encontrada na adequação dos elementos constitutivos de um cesto ou de uma máscara, sendo imprescindível o uso de matérias-primas específicas. Ademais, um artefato indígena, forma e função estão sempre intimamente relacionadas, e a sua incorporação social e consequente percepção visual só se concretizam quando ele está terminado e, portanto, pode ser utilizado. A experiência artística indígena inclui um fazer e usufruto diário que se revela até em coisas que nós julgaríamos secundários, como valor atribuído à alva coloração dos objetos recém-concluídos em oposição aos utilizados. Por esse motivo, se tornaram encardidas. Quanto mais a gente usa alguma coisa, ele vai encardindo, né? Então, ele vai ganhar um conceito já diferente, uma visão diferente, tanto para a gente quanto para eles. Para a gente, há uma ideia muito mais estética. Quanto mais limpo, quanto mais novo, melhor. Para eles, não. No momento que se produz um determinado elemento, ele precisa ser utilizado para conseguir começar a ganhar um significado. Porque quanto mais se utiliza, mais histórias estão contidas naquele material. Numa lança, numa vasilha, numa cesta. Então, quanto mais se utiliza, mais encardido ele fica, mais histórias ele pode contar, mais significados ele ganha ali, né? Então, essa incorporação social, essa incorporação de um significado se ganha ao decorrer do tempo. Então, a gente nós acabamos dando muito mais valor àquilo que é recém-produzido, enquanto que eles acabam dando muito mais valor àquilo que já tem tempo de uso. Justamente por isso, porque vai poder contar histórias. É tipo quando a gente começa a usar muito alguma coisa, uma roupa que já começa a andar sozinha praticamente. Pô, aquela roupa faz parte da nossa história, aquele tênis encardido faz parte da nossa história.
que ele conta muito de quem somos, né? E as lembranças que traz, pô, eu usei isso daqui há 3 anos atrás, quando eu fui para um show de não sei quem, e aí pisaram nele, eu quase perdi, mas foi o melhor show da minha vida e tal. Então esse tênis faz parte da minha história. Então, ó, a gente pode dar esses significados, por que é que eles também não podem? Principalmente eles, que têm uma visão bastante diferenciada dentro desse contexto estético, né? As produções artísticas expressam na vida indígena os conhecimentos acerca das matérias-primas empregadas, das técnicas de confecção, do simbolismo agregado. Esses saberes se exercem em muitos campos da produção e da utilização e refletem um longo aprendizado. Assim, observa-se que a maestria técnica e artística está invariavelmente acompanhada de profundo conhecimento das narrativas míticas das práticas rituais, constituindo domínios estreitamente associados. Para muitos povos da Amazônia, a origem mítica da arte gráfica é atestada, evidenciando sua vinculação com seres específicos que remetem às cosmologias, teorias nativas globalizantes. E a gente vê essas produções, tipo roda de teto de casa cerimonial do Uayana e Aparai, com representações de serpentes sobrenaturais. Então, qual é o conceito cosmológico a respeito disso? Qual a cosmologia? Qual a ideia espiritual dentro dessa arte gráfica, dentro dessa produção? Pra gente, a gente vai olhar assim e falar, nossa, que bonito, uma cobra pintada ali, não sei o que, pô, vou pendurar na sala de minha casa. Mas, pô, pra eles, aquilo tem um significado muito mais abrangente. Talvez uma ideia de proteção, talvez uma ideia de que ali vão se formar guerreiros dentro daquela oca, dentro daquele local. Guerreiros vão ser construídos, vão se desenvolver, vão passar a conhecer a vida propriamente dita, né? Então, essa importância, mais do que da visão estética, né, daquele objeto, a forma que ele é produzido, os materiais que são utilizados para poder produzir esse material, para produzir esse produto final, esse elemento, né? A origem, as teorias, as cosmologias, enfim. Os métodos das artes indígenas e os sentimentos que as animam são, portanto, inseparáveis, não sendo possível compreendê-las como encadeamento de formas, mas antes como um mecanismo cognitivo que serve sobretudo para ordenar e definir o universo social e o não social, humano e o não humano. O sentimento que há envolvido dentro dessa produção dos elementos, dentro dessa produção do artesanato indígena, das artes indígenas, acaba ganhando uma importância muito maior. Algumas coisas que eu vou falando aqui acabam se repetindo um pouco, né? Mas compreendam, o professor é chato, mas já está acabando. Mas enfim, tem uma relação de conhecimento, de sabedoria envolvida na produção desse material que acaba ganhando mais e mais importância, né? Então, para cada povo indígena, então, constituem assim meio para o armazenamento e a transmissão de informações que se caracteriza por ser compartilhado, pois elementos estéticos possuem uma lógica que é compreendida pelo artista, por quem produz aquele material, e pelo grupo ao qual pertence, acarretando um desenvolvimento de um estilo próprio, peculiar a cada povo indígena. Ó, mais um porquê de artes indígenas, no plural e não no singular. O significado que ele vai ter para aquele povo, para aquele artista, o artista no caso, ainda que ele por si só não se chame de artista, mas sendo a pessoa responsável por produzir determinado material, geralmente é ligado inclusive à própria pagelança, né? Ou aos anciãos, ou às mulheres. O significado que aquilo tem para a pessoa enquanto
a pessoa na tribo que é responsável por produzir aquela obra. Então, as pessoas vão admirar ela pelo que ela produz, mas ganhando uma simbologia de todo o conhecimento, da sabedoria, muito mais pelo conceito do que pelo conceito estético. E aí ela vai reconhecer aquilo e o pessoal da tribo também sabe do que se trata aquilo. Uma tribo adversária pode olhar aquele objeto e falar: tô nem aí, não sei o que é isso, tô nem aí. Só que aí, essa tribo adversária também produz algo cuja simbologia para eles guarda um sentimento, guarda uma lógica, uma compreensão enquanto sociedade, que é de extrema importância para eles. Mas que essa primeira tribo inimiga, tipo, também vai estar, não conheço. E aí, nós, seres civilizados, vamos olhar para os dois e falar: nossa, que bonito. E o significado? É uma arte indígena. Complicado isso. Os estudos realizados até o presente definiram 2 enfoques principais que fundamentam os diferentes estilos. Assim, diversas culturas privilegiam conceitos e representações mais especificamente ligados às relações estabelecidas entre indivíduos e grupos em sociedade, veiculando mensagens sobre a posição social, individual de seus criadores e usuários. Outras sociedades estão mais diretamente relacionadas aos conceitos cosmológicos, refletem concepções acerca dos componentes do universo, sobretudo que estão alijados à sociedade, mortos, inimigos, animais sobrenaturais. Sobressai as figuras das grandes serpentes amazônicas, de boias sucuriju, enquanto mestres ou donos originais dos sistemas gráficos de diferentes povos, destacando-se de língua caribe. E olha que interessante, um menininho tecendo o grafismo olho do gavião real. Tipo, que interessante a gente ver, inclusive, a ideia do passado e presente, né? Porque ele tá ali fazendo uma produção de uma cestaria, que pra gente a gente vai só ver um emaranhado de palha, né? Retorcida, tal, formando alguma coisa, que vai formar alguma coisa. Ele já sabe do que se trata, sabe o significado, a simbologia daquilo, a importância daquilo para a sua tribo. E uma coisa interessante assim, ele está usando uma sandália que é algo mais ligado às sociedades ocidentais europeias, né? Aquilo que foi trazido para cá, que já é uma mistura de uma civilização diferente da civilização indígena. Mas em compensação ele está usando uma roupa, eu não lembro o nome dessa exatamente, mas que cobre somente a parte de trás e a parte da frente, né? Só o órgão genital. As mulheres, elas também vão usar mais ou menos desse tipo, com os seios à mostra, né? Então cobre a parte frontal do órgão genital e a parte traseira, o bumbum, né? E só um fiozinho passando nas laterais que prende essa parte frontal e a parte traseira. Então, é algo que faz parte da cultura, da vestimenta deles, com a cestaria que está sendo produzida, que faz parte da cultura deles, e misturado com a ideia da sandália, que não importa a marca que seja, do pé, Raider, Havaianas e tal, mas que já faz parte de uma outra cultura, de uma cultura vinda do ambiente urbano, vinda das cidades grandes, né? Isso é bem interessante. A mistura, desde que haja respeito dentro dessa mistura. Enfim. As artes indígenas. Deixa eu ver quanto falta aqui. Eu tô aqui. Artes indígenas, cosmos, tal. Meu Deus, falta coisa pra caramba. Mas eu vou parar em corpos e cosmos. As artes indígenas delineiam uma visão de mundo específica, na qual a forma humana não constitui garantia de humanidade. Olha que interessante isso. Assim sendo uma masculografismo que possua características antropomorfas, o que são características antropomorfas? Morfa
é a ideia de morfismo, morfologia, é a ideia de forma. Antropo é homem. Então, antropomorfa, características antropomorfas, são características humanas, né? Representações anatomicamente humanas. Então, uma máscara, um grafismo, ele pode ter essas características antropomorfas, mas não representa necessariamente um ser humano específico, mas remete a concepções subjacentes acerca da humanidade, permitindo às artes indígenas, no plural, apresentar-se como culturalmente densas. Há uma representação de humanidade, mas não de um humano específico. E vice-versa, né? É porque o conceito, a concepção de humanidade é uma concepção muito mais subjetiva em relação a emoções, em relação a sentimentos, em relação a atitudes, a ideia de moralidade, a ideia de realizações sociais, né? Isso é a ideia de humanidade. E o humano pode ser só uma figura, aquele bufa fria, assim, um ser humano que a gente pode até parar para pensar assim, qual é hoje talvez o maior representante de um ser humano que não demonstra um mínimo de humanidade? Que tipo, sei lá, vê 175 mil pessoas morrendo no país e de repente tá lá promovendo a inauguração das roupas que ele e a primeira-dama utilizaram na cerimônia de posse enquanto presidente, né? Tipo, é um ser humano sem humanidade, sem demonstrar o respeito à sociedade que muitas vezes o escolheu para poder representá-los, né? Enfim. Tem uma música Legião Urbana, se eu não me engano, que fala isso, né? A humanidade é desumana. Deixa eu olhar aqui. A humanidade é desumana. Exatamente. Na música Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto, da Legião Urbana, que diz assim: por que esperar se podemos começar tudo de novo? Agora mesmo. A humanidade é desumana, mas ainda temos chance. O sol nasce para todos, só não sabem quem não quer, né? É interessante a gente falar isso porque ainda temos chance, né? Vamos derrubar essa lógica vigente que estraga a humanidade com a presença de seres abjetos, de seres irresponsáveis, como muitos desses que estão no poder. E quando eu falo no poder, eu falo não somente no Brasil. Tiraram um lá nos Estados Unidos, apesar de que o que foi eleito também não é muita fluxicheire não, mas vida que segue. Pelo menos ele não é negacionista da ciência e não é um psicopata. Me perdi. De modo paralelo, evidencia-se o fato de algumas formas gráficas parecem abstratas a um olhar desatento, mas na realidade configuram representações iconográficas. O que são figuras abstratas? São aquelas que a gente, sem ter um olhar mais apurado, acaba olhando e não enxerga, de imediato pelo menos, a existência de uma figura que a gente possa reconhecer, né? Tem a ideia da arte abstrata e arte figurativa, que a gente já trabalhou em outros momentos. A arte abstrata é você pegar aquele balde de tinta e jogar na parede e tal, e pronto. Qual é o significado daquilo? Sei lá, é uma mancha na parede, não sei. Mas de repente o artista que produziu aquilo enxerga de uma outra forma completamente diferente. É a representação do sentimento humano, representação das emoções, das lágrimas, da humanidade ou da falta de humanidade. Enquanto que a arte figurativa a gente consegue reconhecer logo de primeira que aquilo se trata de uma imagem, de uma pessoa, de uma paisagem. Ou se a gente for parar para falar tipo uma arte surrealista,
é uma arte figurativa, ainda que de primeira a gente não consiga compreender o que é aquilo. Um monte de relógio derretendo, tipo o Salvador Dalí. O próprio Salvador Dalí, ele fez imagens assim que a gente olha, meu Deus, o que é isso? Tipo, um corpo de um homem todo deformado com a cabeça de um leão, um braço que na verdade é uma cobra, uma perna que na verdade é um cacto. Ou então a gente não precisa nem ir muito longe. A Balpuru da Tarsila do Amaral é uma arte tida como surrealista aqui no Brasil, né? Uma das precursoras do surrealismo aqui no Brasil. E a gente percebe bem que é existe uma desproporção assim descomunal, né? Uma perna gigante, uma cabecinha pequenininha ali, que é uma ideia do surrealismo, que não precisa retratar a realidade, mas ainda que de primeira talvez algumas pessoas não compreendam ali, é uma arte figurativa, saca? E voltando para cá, aqui a gente tem dentro da cultura indígena, dentro das artes indígenas, a gente pode ter muito bem uma imagem que de primeira a gente de fora, sem um conhecimento apropriado, enxerga como algo abstrato, mas que para eles existe uma ideia figurativa ali. Eles têm essa visão já preparada, já construída. Então, se configuram em representações iconográficas. Iconográficas, gráfica, grafismo, de desenho, ícono, a ideia de ícone, de gravura de uma imagem específica, né? Então, são representações iconográficas que eles conseguem reconhecer assim. Isso significa que entre o modelo e a representação existem elementos que podem ser reconhecidos pelo produtor, o artista que produz, e seus pares comunitários, as pessoas que fazem parte daquela comunidade, daquela sociedade, e seus pares comunitários. Ponto. Isso ocorre porque em algumas sociedades indígenas o papel dos grafismos é o de transmitir simultaneamente a percepção sintética de múltiplas realidades, aspecto que é expresso através do formal e do conceitual. E essa ideia de conceito, a arte conceitual é sensacional, né? Porque muitas vezes faz com que quem não tem um olhar mais apurado realmente não consiga reconhecer exatamente do que se trata aquilo. E para fechar a nossa última parte aqui com corpus e cosmos. Corpus e cosmos. A questão da corporalidade é central na vida indígena, está vinculada a um sistema de relações entre corpos, bem como ao pensamento corpos, bem como ao pensamento de comunidade de um corpo não é inata, não é fixa, né? Mas deve ser construída culturalmente de modo contínuo. A ideia de corpo é uma construção cultural. Aí, isso é fantástico. Parar para pensar sobre isso é fantástico, né? Porque é como a gente fala, por exemplo, não se nasce mulher, se torna mulher, não se nasce negro, se torna negro, não se nasce machista, se torna machista, não se nasce antivacina, se transforma no antivacina, se constrói dessa forma. Porque, na verdade, o corpo, o pensamento, ele não é fixo, ele não é inato. Ele é construído culturalmente de modo contínuo. Tanto que pode ter gente que acredite em terra plana, nesse primeiro momento, mas de repente ele é apresentado à ciência de verdade, e aí passa a falar, cara, eu estava errado naquele momento, a Terra realmente é redonda, é geodésia, né? A Terra é redonda. Então, tipo, é uma construção cultural de maneira contínua, né? São assim desenvolvidas práticas que objetivam facilitar a transformação de um corpo para dotá-lo das qualidades sociais requeridas, assim como para modificar sua natureza e seu aspecto. Através de técnicas variadas e complexas são efetivadas amplas mudanças corporais, algumas das quais relacionadas à elaboração estética,
geralmente reunidas sobre a expressão decoração corporal. A elaboração do corpo é produzido tanto por pinturas de base vegetal, o vermelho, que vem do urucum, aqui faltou o M, é o urucum, o negro vindo do genipapo, como por tatuagens, escarificações. Escarificação é aqueles... em tribos africanas isso acontece muito, tribos indígenas a gente encontra menos aqui no Brasil. Escarificação são cicatrizações que criam queloides, que são... que a pele fica um pouquinho mais protusa no local, um pouco mais saída assim, né? As escarificações são cicatrizações através de queloides. Então, o corpo fica como se fosse cheio por exemplo, cheio de bolinhas, sabe? Mas essas bolhas são construídas, são escarificadas, são feitas a partir dessa ideia da cultura deles, sabe? Adornos pulmonares de outros materiais e também pelo corte de cabelo. Constituindo parte essencial do processo de transformação da pessoa, essas técnicas comunicam diferentes intenções e são específicas de cada povo indígena. A elaboração plástica adotada de sentido decorativo não se restringe aos humanos, mas também se aplica aos artefatos, cestos, remos, recipientes cerâmicos, bancos, cuias, cabaças, em que se percebem variações formais reveladoras das técnicas decorativas empregadas, como a pintura, incisões e amarrações. Humanos e objetos são igualmente decorados, tal. Enfim, aqui tem algumas informações interessantes a respeito dos cosmos, mas já para a gente encerrar por aqui, eu só vou fechar com o último falando dos Wayana, né? O último parágrafo, que é só fechando aqui para a gente fechar o nosso assunto, para não me estender muito nesse vídeo também. Mas aí vocês deem uma lida, tal, dá para compreender bacana, mas qualquer coisa, o pessoal tem meu número aí, se vocês tiverem qualquer dúvida podem entrar em contato à vontade também. Para os Wayana, assim como para muitos povos indígenas, a permanência das formas de expressão artística está em constante desequilíbrio. O incremento das relações com a sociedade envolvente, com a sociedade de fora, as frequentes visitas aos centros urbanos, a ação missionária que visa desestruturar prioritariamente a ornamentação corporal, a introdução do vestuário, a presença da escola nas aldeias, constituem alguns dos fatores que acarretam a perda das condições indispensáveis para sua significação, usufruto e transmissão. A manutenção da estética corporal e das demais artes indígenas depende grandemente do equilíbrio social e ambiental de cada povo, o qual é prioritário na preservação e valorização dos sentidos e das dinâmicas próprias de comunicação e experimentação desses saberes e práticas. E aí a gente tem o quê? Quando a gente fala a respeito desse desequilíbrio que acaba sendo gerado dentro dessas formas de expressão artística, é aquilo que a gente sempre fala sobre apagamento cultural. O intenso contato dessas populações indígenas com as populações dos centros urbanos acaba modificando, produzindo uma adaptação forçada, muitas vezes, que gera um atrito entre culturas. O que poderia ser feito através de uma cultura que se agregue, que se una e gere adaptações, acaba fazendo com que uma cultura se sobressaia sobre a outra. E aí é o quê? A cultura ocidental, a cultura dos grandes centros urbanos, acabam engolindo essa cultura indígena. Então, gerando esse desequilíbrio, apagando isso aqui. Muitos dos indígenas que estão aqui, que tentam produzir a sua cultura, tentam manter a sua cultura, acabam sendo, como é que se diz? Esqueci a palavra agora. Acabam sendo engolidos por essa cultura dos grandes centros urbanos, né? Eles acabam sendo... esqueci a palavra. Aliciados,
acabam sendo aliciados por essa cultura dos centros urbanos, né? Por essa cultura civilizatória que faz com que esses próprios indígenas eles passem a olhar para a cultura deles e falam: será que a minha cultura é tão boa assim realmente? Pô, talvez a deles seja melhor. Mas isso é uma forma de aliciamento, porque para eles, eles precisam valorizar o que eles têm aqui para que aquilo se mantenha na história deles, se mantenha, se perpetuem para novas gerações, se passe para novas gerações. Eles se importam com isso. Quem está aqui, nessa cultura dos centros urbanos, nessa cultura dos iPhones, dos jeans e disso e daquilo, não se importa com essa cultura indígena, porque eles vão enxergar isso daqui como meramente algo estético, sem essa simbologia cosmológica, sem essa ideia ritualística, espiritual, sem os seus significados e representações simbólicas, sem a importância que internamente as tribos indígenas dão a esses elementos dentro da sua sociedade, né? Então eles acabam sendo aliciados para poder deixar de lado a própria cultura e se reunir dentro dessa cultura predominante. E aí quando a gente tem, por exemplo, quando fala sobre ações missionárias, quando a gente acaba vendo esses missionários, principalmente, como acontecia antigamente no Brasil colônia, as primeiras missões jesuíticas, os cristãos que queriam catequizar, queriam converter os indígenas ao cristianismo, sendo principalmente ao catolicismo, sendo que aqueles indígenas e depois os negros africanos escravizados que chegaram aqui, que não aceitassem essa catequização, eram vistos como selvagens, eram vistos como bárbaros, eram vistos como pessoas com relações demoníacas e acabam sendo vistos como inimigos, eram mortos. Então, quem se convertesse, o indígena que se convertesse ao catolicismo, ao cristianismo, ele era salvo, ele era protegido pelos jesuítas. Chegavam, ó, venha para cá. Os que não aceitavam essa conversão passavam a ser vistos como inimigos. Então, muitas vezes eram escravizados ou mesmo mortos. Então, o processo de apagamento da cultura indígena já vem desde aquela época. Muitos anos mais tarde, um pouco mais recente e tal, existiram alguns... A FUNAI tentava preservar, de certa forma, tanto a FUNAI e o IFAM também trabalhando em conjunto com a FUNAI, trabalhavam pela preservação dessa cultura indígena, só que a gente continua vendo diversas missões evangélicas, e quando a gente vê para esse governo atual mesmo, eles têm feito bastante isso, tanto que estão nomeando evangélicos para dentro da FUNAI, que até tribos isoladas, que nunca tiveram contato com a civilização, com a nossa civilização, porque eles vivem dentro da civilização deles, e de repente querem levar para ter contato com essas tribos isoladas evangélicos, missões evangélicas para poder ir para lá, para essa ideia de conversão, desrespeitando a cultura indígena já existente. Porque quem disse que eles querem ser convertidos? Quem disse que a ideia sobre religiosidade, sobre espiritualidade, sobre ritual deles depende desse conceito de céu, inferno, de Deus e diabo criado pela mitologia cristã? Porque quem inventou o diabo foi o mesmo povo que inventou Deus. A mitologia cristã, ela precisa gerar essa ideia do antagonismo entre o bem e o mal para poder chegar e dizer, ó, quem é do bem é quem tem ligação com a minha religião e quem aceita a Deus. Quem não aceita o meu Deus é tudo cooptado, é tudo pego pelo diabo. É por isso que a gente tem a demonização das religiões de matriz africana, é por isso que candomblessista é chamado de macumbeiro, que tem pacto com o diabo, que não sei o que de Exu e não sei o que lá, que vai pro inferno e não sei o que, não sei o que. Por isso que um bandista é visto dessa mesma forma. Por isso que a cultura indígena tanto é demonizada. E aí
Essas, essas ações missionárias visam justamente isso, a ideia da conversão forçada das populações indígenas para uma ideia cristã, para a ideia de que Deus deve ser o maioral, quem não aceitar Deus vai para o inferno, sendo que muitas vezes a cooptação para isso é porque eles se preocupam muito mais, não com respeito ao próximo, mas muito mais com o dízimo que vai cair na continha deles, né? Enfim, a introdução do vestuário, das roupas que vão tirar um pouco da cultura do que eles vestem, do que eles se pintam, e a presença de algumas escolas nas aldeias. Existem alguns projetos que são bem interessantes, que por mais que existam escolas nas aldeias que falem, que ensinem o português, há uma tentativa de reintrodução à própria cultura indígena para que se ensine duas línguas, que é a língua pertencente à cultura tribal deles e também o português para possíveis contatos com a sociedade em geral, né? Mas enfim, eu fecho por aqui. Leia aí, joguem duro, semana que vem é prova e beleza, galera. Valeu, falou, tchau, boa sorte.